Olá! Na última aula nós falamos sobre o desenvolvimento do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quem foi Hardy, quem foi Weinberg, aquela fofoca toda entre eles. Agora vamos fazer alguns cálculos desse equilíbrio para vocês verem como que ele funciona. O que eu vou usar como exemplo, vocês já sabem o que é, né? Gatinhos. Vamos trabalhar com um loco diferente. Dessa vez vamos trabalhar com o loco da cor laranja e da cor preta. É um loco que fica no cromossomo X. Isso significa que os machos só vão poder ser ou laranja ou preta, porque eles vão ser hemizigotos. Já as fêmeas vão poder ser homozigota laranja-laranja, nesse caso elas vão ter a cor laranja, preta-preta, vão ter a cor preta, ou laranja e preta. Nesse caso, elas vão ter algumas manchas laranjas e outras manchas pretas. Por isso que o pessoal fala que se você vê um gato laranja e preto, você sabe que é uma fêmea, porque nunca um macho poderia ter os dois ao mesmo tempo. Repara que algumas vezes você vai ter também as manchas brancas, que é o outro loco que está atuando independentemente, ok? Mas agora a gente está olhando só para as cores laranja e preta. Esses dados que eu estou mostrando para vocês são as frequências dos genótipos laranja-laranja, laranja-preto e preto-preto em fêmeas de vários lugares do mundo. Vamos trabalhar com as fêmeas de Barcelona. Nesse caso, a minha pergunta é: eu estou vendo as frequências genotípicas das fêmeas, mas como seriam as frequências genotípicas das fêmeas na próxima geração, na F1? Então vamos lá. A gente começa com as frequências genotípicas e a primeira coisa que a gente faz é calcular as frequências gênicas. Isso vocês já sabem fazer. Então, vai ser 2 vezes a frequência do homozigoto mais a frequência do heterozigoto, dividido pelo 2 vezes o total para cada um dos alelos. Agora que eu já tenho as frequências, eu posso calcular a F1 na próxima geração, simplesmente usando aquele quadrado de Punnett modificado para Hardy-Weinberg. Você faz P ao quadrado é a frequência laranja-laranja, 2pq é laranja preta e P ao quadrado é preto-preto. Isso é a frequência, ou seja, é um número de 0 a 1. Mas agora eu quero saber quantas gatinhas mesmo vai ter. Vamos dizer que o número de gatinhas fosse o mesmo que na geração anterior, ou seja, 177. Quantas delas seriam de cada cor? Para calcular, eu multiplico as proporções genotípicas esperadas por 177. E aí eu vou ter qual é o número de gatinhas esperadas para cada cor das 3 que eu falei. Então agora eu tenho as cores encontradas nas gatinhas e as cores esperadas na F1. Essa brincadeira tá legal. Vamos fazer a F2? Vamos lá. Como é que a gente faz a F2? Pega a F1 e usa ela para estimar as frequências gênicas, que nem a gente fez com as observadas. Pronto. Agora já tem as frequências gênicas. Agora eu uso elas para calcular as frequências genotípicas e o número de gatinhas esperadas na próxima geração. Então, resumindo, das gatinhas que eu observei em Barcelona para F1 dessas gatinhas, houve uma mudança. Mas da F1 para F2 já não tem mais mudança nenhuma. E se eu continuar para F3, não vai ter mudança nenhuma de novo. E na F4 também não vai ter mudança nenhuma de novo. Como vocês viram, da parental para F1 há uma mudança, mas da F1 para F2 para F3 em diante não há mais. E as frequências gênicas? Reparem bem, da parental para F1 não há mudança nas frequências gênicas, nem na F2, nem na F3, nem na F4. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Houve uma mudança nas proporções genotípicas da parental para F1, mas não houve nas frequências gênicas. Eu posso dizer que houve evolução ou não? Claro, essa pergunta, houve evolução ou não, traz consigo uma outra pergunta. O que é evolução, afinal? Como nós discutimos na primeira aula, o que era evolução. Só para relembrar, evolução é progresso? Espero que vocês falaram que não, né? Evolução é inevitável, cega e amoral. Nunca esqueçam disso. Ela é inevitável, cega e amoral, mas ela é definida por mudança. Evolução é mudança. É uma mudança que não tem direção, é uma mudança que não tem... mas é uma mudança.
E aí, houve mudança ou não houve mudança? Vocês vão falar para mim, Solé, depende, as frequências genotípicas mudaram, mas as frequências alélicas não mudaram. E aí? Evolução é mudança em quê? Uma outra maneira de definir microevolução é dizer que ela é o resultado nas mudanças nas frequências gênicas. Ou seja, evolução é mudança em frequência gênica, não em frequência genotípica. Então, não houve evolução. Mas então o que é essa diferença entre parental e F1? Por que a parental é diferente? Porque a F1, F2, F3 é tudo igual. Porque a parental é a única verdadeira. Repara, a F1, F2, F3 eu fiz calculando o equilíbrio de Hardy-Weinberg, usando aquele quadradinho de Punnett. Então, a única verdadeira aí é a parental. Qual é a diferença então da parental para a F1? Além de não ser verdadeira, é que a F1 é como deveriam ser as frequências genotípicas se a população estivesse em Hardy-Weinberg. Afinal, eu usei a fórmula de Hardy-Weinberg para calcular a F1. Então, comparando essa F1 com a parental, eu posso ver se a parental pode estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg ou não. Porque, como F1, F2 e F3 são todas iguais, se a parental também estivesse em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ela também seria igual a F1, F2 e F3. O que mudou da parental para F1 foi que na F1 eu assumi equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então agora eu tenho uma maneira poderosa de testar se uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg ou não. Basta eu compará-la com o que seria a F1, ou seja, basta eu compará-la com o que ela deveria ser se ela estivesse em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, só relembrando, a lei de Hardy-Weinberg fala que na ausência de forças evolutivas, as proporções genotípicas vão obedecer P ao quadrado 2pq, que é o quadrado. Sempre que elas não obedecerem isso, eu rejeito o equilíbrio de Hardy-Weinberg e eu assumo então que alguma força evolutiva está ocorrendo. Quando Hardy e o Weinberg, independentemente, descobriram o que veio a ser chamado lei de Hardy-Weinberg, eles estavam pensando só nessa F1. Mas quando o pessoal começou a ver que a F2, F3 e F4 todas permaneciam iguais, a lei de Hardy-Weinberg passou a ser conhecida como lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Uma coisa fundamental é que o equilíbrio de Hardy-Weinberg vai ser a hipótese nula em qualquer estudo de evolução. Mas o que é uma hipótese nula? E as nossas gatinhas de Barcelona, afinal, elas estavam ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Não percam essas e outras respostas no nosso próximo módulo. Tchau!